Olá, meu nome é Cíntia Carvalho, sou hipnoterapeuta obstétrica. Sejam bem-vindas, bem-vindos a esse novo vídeo no canal. E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante que quem acompanha o trabalho de parto precisa conhecer. Como acontece o trabalho de parto? Nós sabemos que o parto é um evento fisiológico, mas a maioria de nós, muitas vezes, não trata ou vê o parto como algo realmente fisiológico, sendo que ele é o desfecho de um processo gestacional. Mas quem são as substâncias envolvidas? Quem são os hormônios? Como acontece o trabalho de parto? Nós vamos conversar sobre esse assunto hoje. Vem comigo! Então, para que ocorra o trabalho de parto, é necessário que uma cascata de alterações iniciadas no cérebro do bebê, alterações endócrinas, elas vão ativar uma variedade de substâncias que serão responsáveis por três eventos principais. Que um desses eventos é o amolecimento do colo para que ele se torne dilatável, o preparo de órgãos, ou seja, o amadurecimento de órgãos essenciais do bebê, do feto, especialmente o pulmão, para o preparo à vida extrauterina e também iniciar as contrações para propiciar a descida do feto pelo canal do parto. Com isso, no trabalho de parto ocorre uma orquestra hormonal. E que são esses hormônios, eles são responsáveis por manter esta orquestra em harmonia. E o corpo da mãe, também amadurecido, vai liberar hormônios e substâncias que irão trabalhar junto com as substâncias liberadas pelo bebê, para que as contrações sejam efetivas e propiciem a descida do bebê pelo canal do parto. E aí, quem são esses hormônios, né? Por volta da 37ª à 42ª semana, o bebê estando maduro, útero distendido, a barriga grande, o bebê começa a liberar hormônios de estresse, que vai justamente fazer com que ele dê sinais para o corpo da mãe de que ele está maduro o suficiente para nascer e que ele já pode ser liberado do corpo dela. Então, esse hormônio nós chamamos de cortisol. Então, esse cortisol, ele ajudará no progresso do trabalho de parto e na liberação das prostaglandinas. E nós temos um outro hormônio, que é a progesterona, que é muito importante no trabalho de parto, sendo que a progesterona vai preparar o corpo da mulher para a gestação e é responsável também pela manutenção da gestação, do processo da gravidez. A progesterona, ela é muito importante porque ela inibe as contrações uterinas enquanto o feto está em desenvolvimento. Então, a progesterona, ela vai inibir a liberação das prostaglandinas. Por quê? Para que o trabalho de parto ocorra, é necessário que a progesterona ela seja inibida pelo estriol, a fim de fazer com que, de fato, a progesterona atinja um nível favorecendo que o trabalho de parto ocorra. Então, o estriol ele é liberado quando há maturidade fetal. E quem é o estriol? Né? O estriol é o estrogênio predominante da gestação. O estriol ele vai fazer com que haja a inibição da produção de progesterona pela placenta e vai fazer com que haja uma maior sensibilidade do útero à ação da ocitocina, que é justamente a ocitocina que vai ser responsável pelas contrações rítmicas e coordenadas. Aí nós podemos falar agora das prostaglandinas. Elas são responsáveis por iniciar o trabalho de parto e quando o útero é estimulado pelo estrogênio. Sendo assim, o que acontece? Diminui os níveis de progesterona. E as prostaglandinas também são responsáveis por preparar o colo do útero e a pelve materna para o parto. E aí nós temos um outro hormônio, outra substância também muito importante, que é a relaxina, que vai ajudar com que haja o amolecimento da pelve e os ligamentos também dessa região para favorecer o parto.
Aí vem a maravilhosa, que são as beta-endorfinas, que são responsáveis que são analgésicos naturais, que são liberados na corrente sanguínea da mãe e que vai fazer com que é aquela substância responsável pelo pela alteração do estado de consciência da mãe, né, da mulher no momento do trabalho de parto, e que também é algo muito interessante que a beta-endorfina age também no cérebro do bebê, fazendo com que diminua o estresse do bebê que passou pelo canal de parto e que precisa também de substâncias que reduzam os níveis de sensibilidade deles ao desconforto, à dor do parto. Então, quanto ao bebê, nós podemos dizer que a beta-endorfina ela é responsável pela resposta adaptativa do bebê ao estresse. E nós vamos falar também aqui de um hormônio muito importante no trabalho de parto e que acontece, que é a adrenalina e noradrenalina. Sim, a adrenalina e a noradrenalina também estão envolvidas no trabalho de parto, porque são responsáveis por manter a mulher no aqui e agora e foco na necessidade que ela sente de colocar o bebê dela para fora. Então é aquele momento que ela diz assim, eu preciso fazer com que o bebê nasça, eu preciso me conectar com todas as sensações que eu estou sentindo nesse momento, que são aqueles puxos involuntários, são os puxos espontâneos, tudo isso acontece por conta da presença também da adrenalina. E, inclusive, a mulher em trabalho de parto, existe um pico de adrenalina que faz com que ela se sinta naquele momento num estado de que a endorfina não está conseguindo atuar, a adrenalina consegue ser maior nesse momento e faz com que ela diga que ela não vai conseguir parir. Mas é simplesmente um pico de adrenalina necessário para a expulsão fetal e que precisa ser compreendido dessa forma e que os acompanhantes nesse momento ajudam muito as mulheres a compreender que esse pico da adrenalina acontece, mas é transitório, é passageiro, tudo para favorecer a saída do bebê através do canal de parto. Então, a adrenalina, ela mantém a mulher no estado de alerta e que ela vai oscilar entre estado de alerta e estado de calmaria, sendo que os estados de alerta vão ser ativados pela presença da adrenalina e os estados de calmaria ativados pela presença da ocitocina. E aí nós temos a prolactina. A prolactina ela é responsável pela reprodução e amamentação. A prolactina ela vai favorecer a liberação da ocitocina, ela vai ser responsável por favorecer a liberação da ocitocina. E nós falamos agora sobre um hormônio maravilhoso que nós chamamos como o hormônio principal do trabalho de parto, sendo que nós temos essa orquestra harmônica de hormônios aí para atuar no trabalho de parto, mas a ocitocina é aquele hormônio responsável pela tranquilidade, pela suavidade, pela conexão com o bebê, fazendo com que a mulher entenda que aquele momento ela pode sentir prazer e ela pode se entregar e se conectar com esse momento do nascimento. É a ocitocina que vai favorecer a mulher sentir amor pelo seu bebê. Vai fazer com que as contrações elas se tornem rítmicas e coordenadas. É aquele hormônio que vai reduzir a sensação de medo, a sensação de desconforto. Vai fazer com que ela sinta mais conforto e suavidade no trabalho de parto. Fora séries de outras importâncias que nós temos ligadas à ocitocina e que aqui no meu canal você tem um vídeo falando sobre esse assunto, falando só do hormônio do amor, que é a ocitocina. Os hormônios liberados durante o trabalho de parto, eles cumprem várias funções importantes durante esse processo do trabalho de parto. E quando esse trabalho de parto inicia-se de maneira espontânea, natural e sem interferências externas, esses hormônios eles conseguem agir de maneira plena. E nós podemos dizer também que os benefícios alcançados no momento que nós permitimos que esse trabalho de parto se inicie de forma espontânea
É redução, primeiro, é o respeito ao momento adequado em que mãe e bebê estão maduros para o parto e para o nascimento. Com certeza, isso vai reduzir os níveis de dor e de estresse. Vai fazer com que, consequentemente, esse bebê e essa mãe tenham a melhor adaptação pós-parto, especialmente a amamentação. Com certeza vai ser uma amamentação mais efetiva e vamos favorecer o fortalecimento do vínculo mãe e bebê. Eu tenho certeza que os profissionais que estão aqui assistindo esse vídeo querem e desejam um desfecho desse no trabalho de parto que acompanham. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com pessoas que precisam conhecer esse conteúdo e até o próximo vídeo. Beijos!